questão hormonal, principalmente quando é o primeiro filho, existe uma alteração grande de rotina e aí entra a questão do cansaço, o ciclo, porque a criança às vezes dorme de dia e fica acordada de noite. Então tem um acompanhamento psicológico e tem medicamentos que são utilizados durante não muito tempo, eles podem ser utilizados 2, 3 meses e depois retirados. Quer dizer, a depressão pós-parto, o cérebro iria retomar o equilíbrio hormonal no período de 1 ano. Só que você falar para a mulher, pode aguardar que no próximo ano o seu emocional retomará ao normal. Quer dizer, a função da medicina é, com qualidade e com segurança, a gente diminuir o sofrimento da pessoa. Então, a gente pode aliviar e com segurança para a mulher e para a criança. A pessoa não quis se identificar, disse que o irmão dela recebeu uma notícia muito desagradável ligada à saúde, o surgimento de um câncer e que não pensa em outra coisa a não ser o fim da vida. Nesse caso, deve procurar um médico psiquiatra? Obrigado, você que enviou a mensagem. O médico Juliano Queiroz responde para a gente. Aí é indicado observar primeiro o acompanhamento com a psicologia, porque às vezes é uma situação, por exemplo, uma notícia de uma doença que o tratamento vai delongar muito tempo, dependendo do medicamento que for utilizado para a doença específica, aí deve ver qual medicamento da psiquiatria que pode ser utilizado. Então, existem situações realmente que são intensamente desgastantes emocionalmente, é como uma pessoa comer muitas pimentas em jejum, o estômago vai doer. Então, de repente, você receber certas notícias emocionais e querer que não haja um desajuste é muito difícil. Então, a necessidade, às vezes, de um suporte psicológico e, às vezes, o psicólogo vai avaliar se há indicação da medicação também. Nesse caso da medicação... Aí ele encaminha para a psiquiatria para fazer o trabalho em conjunto. Ok, bom, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, nesse 2 de outubro. O assunto, ele parece ser um pouco pesado, né, quando a gente fala da questão do Setembro Amarelo, mas ele é, acima de tudo, necessário. A gente recebe aqui o profissional Juliano Queiroz, ele é médico psiquiatra aqui em Divinópolis. É o nosso último e breve intervalo. Para você que quer participar do programa, ainda dá tempo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para o fechamento do programa dessa terça-feira. Na drogaria. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira, 2 de outubro, a gente recebe hoje o médico, o Dr. Juliano Queiroz. Nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio. O Evandro Araújo, agora há pouco, entrou aqui no estúdio, confirmou que daqui a pouquinho tem entrevista com o Vandinho. O Vandinho é lá da Prefeitura de Divinópolis, vai falar sobre a vida, a história e a clara morte da cantora Ângela Maria. E amanhã tem o psicólogo Anderson, vai falar sobre essa questão do ódio relacionado a esse tempo de eleição que todo o país vive. Então, portanto, espaço aberto a partir de 10 da noite com Evandro Araújo. De volta com a nossa entrevista com o médico Dr. Juliano Queiroz. Estamos falando sobre a questão do suicídio. É claro que tem outras doenças mentais. Quais são as outras doenças mentais que mais geram queixa no consultório médico, Dr. Juliano? Com relação ao suicídio, existe muita questão da esquizofrenia, da ansiedade e do transtorno bipolar. Então, e o suicídio, na realidade, ele é o resultado desse sofrimento psíquico. Então, quanto mais a gente consegue aliviar e ensinar a pessoa a lidar com esse quadro emocional, ela não vai procurar uma saída drástica como a retirada da própria vida.
Tá, tem aqui uma pergunta sobre a questão do toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Vamos explicar para o telespectador que nos acompanha ao vivo? Pode ser que fuja um pouco do tema suicídio, mas está dentro, evidentemente, de um assunto ligado à psiquiatria. O que é o toque, para que o telespectador possa entender? O toque, ele é uma doença caracterizada por dois conjuntos de sintomas. A gente pode ter um, outro ou ambos. Ideias obsessivas são ideias constrangedoras, desgastantes, que não saem do nosso pensamento. Então a pessoa pensa, nossa, toda hora me vem a ideia, e se minha casa pegar fogo e os meus familiares morrerem lá dentro queimados? Então a pessoa não consegue concentrar no trabalho, não consegue dirigir ou fazer nenhuma outra atividade, porque aquela ideia, de maneira recorrente, ela entra na mente da pessoa e causa sofrimento. E tem a parte da compulsão. A parte da compulsão é quando a pessoa cria algum ritual. Muitas vezes esse ritual é em resposta a um pensamento. Então a pessoa tem um pensamento, eu posso ficar doente. Ela cria um ritual de lavar as mãos de 5 em 5 minutos, passar álcool nas mãos e cada vez que ela for lavar, ela abrir um sabonete novo. Então, com o tempo, esse ritual ele vai tornando-se independente e a pessoa já não pensa em mais nada. A pessoa está sempre conferindo porta, está sempre lavando as mãos, está sempre com algum ritual que impede de realizar outras tarefas. Então, tem pessoa, por exemplo, que fala, doutor, eu saio de casa, eu estou na metade do quarteirão, eu volto e vou conferir todas as maçanetas várias vezes. E ela, às vezes, se sente inibida de falar isso para os outros, porque vai gerar brincadeiras, vão gerar piadas, os outros não vão entender, vão falar, ah, isso é bobagem, tal, mas a pessoa não consegue conviver com aquela dúvida e ela não consegue sair de casa sem conferir diversas vezes a maçaneta. Então, isso vai criando um sofrimento e um desgaste que a pessoa não consegue mais levar uma vida normal. Eu posso dizer que, com relação ao toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem menor e maior? Porque pode ser um toque mais grave, pode ser que a pessoa tenha um toque menos grave ou não? Existem níveis diferentes, então existem alguns quadros de toque que a pessoa consegue controlar e executar em nível adequado, né, no nível menor às atividades repetitivas, e existem alguns quadros que a pessoa perde totalmente o controle. Então, é muito conhecido aquela questão, ó, Roberto Carlos tem um quadro de toque. Então, ele acha que, na mente dele, o show só vai sair bem se ele tiver com a blusa azul. Fala, tá, isso é uma coisa, para quem está de fora, pensa, é uma coisa fácil, é só ele usar azul sempre. Mas são situações que, às vezes, geram muito desgaste, porque ele tem de estar constantemente prevenido, falando, não, eu tenho sempre de ter uma blusa azul junto comigo. Então, dependendo do nível de pensamento que a pessoa tem, gera um desgaste intenso e, como eu falei, a pessoa às vezes não expõe isso para ninguém porque ela vai virar motivo de piada, de brincadeira. Então, vai chegando um momento, por exemplo, que o sofrimento é tão grande e que ao invés de expor isso para as pessoas, ela acaba cometendo suicídio porque ela não consegue mais suportar aquele sofrimento. Então, há uma ligação do toque também com o suicídio também? Há uma ligação porque vai chegando um momento que a pessoa vai ficando intensamente desgastada. Ela vai ficando exaurida, ela não consegue. Tem pessoas que falam, doutor, eu não vou sair de casa nesse fim de semana porque eu não consigo mais conferir a maçaneta tantas vezes. Então, eu não saio de casa para não ter que conferir a porta. O tratamento, pergunta aqui uma pessoa que não quis identificar ele, como é que é o tratamento para quem tem o toque? Aí eu vou completar, ele pode ser diferente também, então é claro, cada caso vai ser um tipo de tratamento. Isso, é interessante que o toque, ele é a diminuição do ponto de vista químico, do ponto de vista orgânico, diminuição de algumas substâncias no cérebro que estão muito próximas das substâncias que estão alteradas na depressão. Por isso, ele também pode evoluir para o suicídio como a depressão. Então, o tratamento do toque, ele é feito do ponto de vista medicamentoso com antidepressivo. Então, a pessoa vai conversar com o médico dela, porque aí vai variar os efeitos adversos que cada medicamento tem. Então, ela vai escolher o efeito colateral. Alguns aumentam o sono, alguns diminuem, alguns dão ganho de peso. E, junto com a medicação, ela vai fazer o acompanhamento com a psicoterapia para ela conseguir ficar sem aquele hábito que foi criado, porque a pessoa já criou um hábito que depois, mesmo que ela está bem, ela já criou um hábito de vida de conferir várias vezes a porta. Então, ela precisa, a partir do momento que está bem, lutar para
voltar a um hábito anterior de vida. O telespectador também que não quis se identificar pergunta aqui, pede para você comentar qual que é a ligação da solidão, depressão e do Alzheimer. Lembrando que nós não falamos sobre o Alzheimer ainda, é a primeira vez que a gente está abordando esse programa de hoje. Existe essa relação mesmo de depressão, solidão e do Alzheimer? A solidão e a depressão, elas estão mais associadas. Então, na verdade, tanto a solidão pode levar a esse quadro de depressão, de tristeza, de desânimo crônicos, quanto a depressão, ela vai levando à solidão. A pessoa que está deprimida, sem motivação, ela prefere ficar sozinha num quarto do que participar da confraternização de almoço da família. Agora, a depressão e a solidão, ambos em um extremo, podem levar, principalmente no idoso, ao desenvolvimento do Alzheimer. Porque quanto mais estimulado socialmente a pessoa é, mais o cérebro está em funcionamento. Então, por exemplo, um idoso com 65 anos, que tem um certo quadro de depressão, que tem um quadro de isolamento social, então tem solidão, tem depressão, ele prefere ficar sozinho. O cérebro dele vai estar trabalhando menos do que aquela pessoa que está melhor emocionalmente e com isso está fazendo hidroginástica 2 vezes por semana ou está fazendo caminhada. Então, o cérebro dessa pessoa estando mais ativo vai retardar um possível aparecimento do Alzheimer. A Altiva está perguntando aqui se palavra cruzada pode ajudar a manter o cérebro na ativa. Pode. Palavra cruzada, dominó, dama, xadrez. O ideal é a pessoa ter atividades em família, seja com filhos, com netos. Quanto mais atividades desse tipo, qualquer jogo de baralho, tal, que seja feito em família, para além do convívio, além de aliviar a solidão, vai estimular o funcionamento cerebral. A gente falou um pouquinho só do Alzheimer. O Alzheimer tem como prevenir ou não? Até agora ainda não se tem como prevenir e também não tem como retornar ao início da doença. Na realidade, a medicação, ela tem por objetivo interromper a evolução a partir do momento que ela inicia o tratamento. Então, por isso, quanto antes começou a ter esquecimento, procurar ou um psiquiatra ou um neurologista, são os dois profissionais que trabalham com medicação para essa área, porque quanto antes iniciar a medicação, você vai impedir a evolução. É uma coisa lenta, mas gradativa. Doutor Juliano, dentro desse assunto que foi o carro-chefe do programa de hoje, que é a questão do Setembro Amarelo, a gente já está no final do programa dessa terça-feira, qual é a mensagem que o psiquiatra Juliano Queiroz gostaria de deixar aqui para o telespectador que nos acompanha dentro desse tema, eu repito, que é pesado, mas que é relevante ele ser citado, ele ser mencionado e ele ser abordado no programa de saúde? Eu quero agradecer a você, agradecer aqui a emissora a oportunidade que a gente tem de estar conversando sobre esses assuntos. E o objetivo é esse, quer dizer, sempre a psiquiatria ela estava isolada. Então, o hospital psiquiátrico é isolado do hospital geral. O local de atendimento da psiquiatria é separado do posto de saúde nas unidades do SUS. Então, havia sempre um estigma de falar sobre assuntos relacionados à saúde mental. Então, psicólogo e psiquiatria era coisa de doido, era coisa de louco. Então, se eu for ao psicólogo ou ao psiquiatra, eu estou dando um atestado de falta de sanidade mental. Esse tabu é que a gente tem de quebrar. Então, psiquiatria, psicologia, é como um profissional de fisioterapia, de outras áreas da medicina, como fonoaudiólogo. Então, a gente tem de melhorar a qualidade de vida da população e a pessoa que tiver alguma alteração emocional não sentir vergonha em procurar o auxílio do profissional e levar a família para ser esclarecida também da importância do tratamento. Olha aqui, eu quero deixar mais uma vez o e-mail para você que quer fazer contato, para você que quer tirar alguma dúvida, enfim, fazer alguma observação ou qualquer outro tipo de abordagem. É o Juliano Psiquiatra, não sei se o Túlio tem ele ainda na borda da linha, Túlio. julianopsiquiatra@gmail.com. Tá aí, ó. julianopsiquiatra@gmail.com. Juliano, muito obrigado. E eu lembro que é a revista Checkmate, que vai sair agora, é a 5ª revista agora de 2018, tem uma reportagem com o médico Juliano Queiroz que vale a pena você conferir. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado sempre pela participação, pela gentileza. Olha aqui, a reprise do Amostra Grátis você acompanha sábado. Sábado é dia de programa gravado, não tem como você mandar a sua pergunta. E ao vivo é toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Para você uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.
Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética